Bom dia, querido. Hoje é um dia tão especial, né? Dia das Mães. Hoje nós vamos estudar aí Gênesis 28 e 29, se der tempo, mas vamos lá. Amém. Amém. Amém, gente. Vamos então para o nosso momento de oração e aí a gente vai para o estudo da palavra, né? Que tem sido maravilhoso. Orar. Senhor, obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada por esse dia tão especial, Senhor. Né? Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Pai, obrigada pelo dom da maternidade, Senhor. Obrigada porque os filhos são herança do Senhor. Obrigada, Deus, por todas aqui que são mães, por aquelas que ainda estão tentando ser mães, por aqueles filhos e filhas que já não têm mais sua mãe tão perto, né, que já faleceram, que o teu Espírito Santo esteja trazendo consolação, esteja trazendo paz, né, esperança também nesse dia. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos abençoe nesse estudo da palavra, Pai, nos capítulos de Gênesis aí que a gente vem decorrendo durante esse tempo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja à frente, conduzindo esse estudo, que o teu Espírito Santo me capacite aqui na condução desse estudo e abra o nosso coração e os nossos ouvidos para a revelação da tua palavra, Jesus, porque a tua palavra, ela é lâmpada, ela é luz para nós, ela ilumina o nosso caminhar, Deus. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa manhã para aprender mais da tua palavra. Eu oro pela revelação da tua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amada. Amém, Jesus. Amém. Então, vamos lá então, né, a gente vai dar uma revisada hoje em Gênesis 27, que foi falado a semana passada. A gente vem estudando esse livro de Gênesis e é tão maravilhoso, né? Tanta riqueza, quanta coisa a gente percebe assim na palavra, que embora a gente já conhecesse as histórias dos partidos, patriarcas e tudo, a gente ainda se maravilha, né? A gente ainda, Deus traz uma revelação, algo novo, e é tão maravilhoso isso. E a gente vai entrar hoje, né? A gente já entrou um pouco a semana passada na história de Jacó. Será o terceiro patriarca que a gente vai estudar. A gente já estudou sobre Abraão, a gente já estudou sobre Isaac, né, que é o filho de Abraão, e hoje a gente vai falar mais sobre Jacó. Deixa eu só admitir. Hoje a gente vai falar mais sobre Jacó. Então, no capítulo anterior, no capítulo 27, né, fazendo só um breve resumo aqui, a gente viu aquela história, né, dos dois irmãos, Esaú e Jacó, que desde o ventre da mãe, né, de Rebeca, já brigavam, né, já estavam ali, e e realmente, assim, houve uma predileção, né, do pai. O pai escolhia um, a mãe escolhia outro. E aí a gente viu a questão da disfunção nessa família, né? Kátia trouxe tão bem a semana passada, essa coisa de uma família disfuncional, né? E aí a gente viu aquela questão de que Esaú era o primeiro, ele tinha o direito à bênção, né, da primogenitura, e aí, essa bênção ele perdeu para Jacó, né? Ele teve aquela questão lá que a gente viu sobre os pratos de lentilha, né? O prato de lentilha, aquela comida gostosa que Jacó fez e que, por isso, né? Por um desejo seu, ele abriu mão desse direito, né? A primogenitura. Mas a gente vê que por trás disso tem um Deus orquestrando tudo, porque Deus já tinha dito, né?
que o menor iria prevalecer sobre o mais velho, que o filho menor, né, que seria Jacó. Então, aí a gente viu toda essa questão da bênção de Isaac sendo repassada para Jacó e não para Esaú. E a gente viu como o coração de Esaú ficou, né, endurecido e revoltado e, enfim, magoado, né, por tudo isso. E aí a gente terminou esse capítulo 27 com a recomendação de Rebeca, não é, para que o filho Jacó fugisse, fosse para a terra lá dos parentes dela, que é Padã Arã, né? E lá ficasse até que a ira de Esaú se dissolvesse, até que a ira, a poeira baixasse, vamos dizer aqui na nossa linguagem, que a poeira baixasse, que a confusão foi grande, né? E um irmão, e Esaú queria matar Jacó. Então a mãe, para proteger, né, aquela mãe protetora, leva, manda o filho, diz: ó, foge daqui, passa um tempo lá, e depois, quando as coisas melhorarem, a gente manda te buscar, a gente vai te buscar, enfim. E aí terminou com esse capítulo 27 com essa fuga aí de Jacó, né? Que Jacó vai para a terra dos parentes de Rebeca. E aí a gente vai entrar hoje a gente vai estudar o capítulo 28. A gente vai entrar aqui, não é, nessa história dessa fuga de Jacó. E aí eu queria ler mesmo com vocês do capítulo 28, do 1 ao 5, né? Que ele fala assim: então Isaque chamou Jacó, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e se case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e esse foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. E aí a gente já tinha que falar também desse personagem Labão, né? Labão era o irmão de Rebeca. Labão foi aquele, né, que Isaac também foi falar para ter Rebeca como sua esposa, né? Então ele era o tio de Jacó. E é aqui e é para lá que Jacó vai, para os seus parentes. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte: é, Isaac, ele abençoa Jacó, né? Certamente ele já havia se conformado aí com o fato de Jacó ser de fato mesmo o primogênito, né? Abençoa ele, a bênção de Abraão sobre ele, não é? E aí Jacó vai seguir viagem. Mas aí ele diz uma coisa interessante que chama a atenção aqui nesses primeiros versículos. Isaac fala para Jacó não se casar com a mulher cananeia, nas mulheres cananeias, né? Mas que ele procure uma esposa entre os seus parentes, porque ele queria manter essa linhagem, né? Era tradição, assim como Abraão, lembra que Abraão mandou o servo buscar uma esposa para Isaque, né? Na sua parentela. A mesma história se repete aqui, a mesma história se repete. E por que isso, gente? A gente vê lá em Gênesis 26, a gente viu, nos últimos versículos, a gente viu que Esaú, ele tinha se casado, ele tinha escolhido duas esposas que amarguraram a vida de Isaac e Rebeca, né? Que trouxeram muita amargura para ela, né? E aí a gente vê essa recomendação de Isaac para que Jacó não faça a mesma coisa, que ele procure entre os seus parentes, né? Mas aí o que que acontece, gente, dos versículos 6 a 9? Aí, depois vocês podem ler, mas eu vou resumir aqui, né?
Porque quando o Isaac dá essa bênção para Jacó e pede para ele escolher uma esposa entre a sua parentela, Esaú, ele fica ouvindo, né? Ele ouve isso e diz assim: percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, isso no versículo 8 de Gênesis 28, 8. Veja só. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malaate, filha de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres, além das duas outras mulheres que já tinha, das outras mulheres que ele já tinha, né? Isso aqui me chamou muita atenção. Veja só, dois filhos, um segue um destino para ir buscar uma esposa na terra dos seus parentes, não é? Obedecendo ao seu pai ali, né? A bênção do seu pai sobre ele, e o outro segue o caminho oposto, que é o caminho da desobediência. Ah, meu pai quer isso, não quer que eu case com mulheres canané? Pois é isso que eu vou fazer. Isso é um coração movido por ódio, movido por rebeldia, né? Movido por inveja, por tantos sentimentos, porque a motivação de Esaú ali era alimentar ainda mais o ódio, a mágoa, era movido por um ressentimento. E aí eu comecei a listar, e eu queria que se vocês pudessem aí, fizessem esse exercício comigo, né? Que vocês listassem, assim, quais os sentimentos que moveram Esaú nessa jornada de sair da sua casa e buscar uma esposa na terra do outro seu irmão, veja, de Ismael, que já existia a rixa ali, né? Veja que coisa. E aí, quais são os sentimentos que movem esse rapaz a fazer isso? Né? Eu já falei aqui desobediência, rebeldia, já falei uns aqui, mas a gente vai poder falar mais no final. E quais os sentimentos que movem Jacó a seguir o caminho contrário, né? E o primeiro deles é a obediência. Obediência. Jacó, embora ele fosse conhecido como um enganador, né? Ele seguiu ali a recomendação do pai, ele seguiu ali. Talvez nesse momento aqui, lógico que ele estava em processo de conversão, né? Era um processo, ainda estava no começo, mas ali ele obedeceu, e obedeceu talvez até por medo, lógico. Se ele ficasse, o irmão ia matar ele, né? Então era melhor obedecer. Mas enfim, e aí ele foi. E aí eu queria falar com vocês dos versículos 10 ao 22, que relata algo tão maravilhoso aqui. Eu fiquei impressionada com isso, né? Que é o sonho de Jacó em Betel. Jacó, ele segue a sua viagem, ele foge dali, né? Não diz na Bíblia que se ele leva cavaleiro, se ele leva servo, se ele leva, embora o pai fosse muito rico, né, Isaac? Mas fala que ele está só nesse momento. E aí ele partiu, né, para Arã, e ele chegou a um determinado lugar e parou para pernoitar. Eu estou aqui no versículo 10, tá? Seguindo aí. E aí diz que ele tomou uma pedra para fazer o seu travesseiro e deitou-se, né? E dormiu, e dormiu. E aí, no sonho, ele teve um sonho. No versículo 12 diz: E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam, né, por ela. E ao lado dele estava o Senhor, e lhes disse: Eu sou o Deus, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Que promessa, que promessa. Veja, você está seguindo uma viagem, você está fugindo, na verdade,
da sua mãe, do lugar seguro, né? Que é sua mãe, seu pai, ali, seu irmão, sua família. Você está deixando tudo. Você está indo, viajando só com incertezas e com medo, porque ele não sabia o futuro. Ele ia ao encontro dos seus parentes em outro lugar, e ali ele se encontra só. Ele coloca uma pedra, que devia ser um negócio muito duro, né? Um travesseiro às vezes incomoda. Imagina uma pedra dura para colocar a cabeça e dormiu e sonhou. Meu Deus, e que sonho, né? O próprio Deus vem ali e fala. E eu não sei se vocês perceberam aqui as palavras que Deus diz para Jacó. É a mesma, a mesma que ele falou para Abraão, né? Olha as estrelas do céu, né? Eu te farei prolífero, frutífero, né? Você, a tua descendência será como as areias do mar, da terra. Enfim, é, eu fiquei pensando assim, poxa, a mesma coisa, Deus, ele é fiel, né? A promessa de Deus é fiel. Ele estava ali, ó, na descendência de Abraão. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, e Deus permanece fiel, porque Deus não muda. Ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, né? A fidelidade dele é algo tremendo na nossa vida. Então, é, Deus faz essa promessa. E aí eu fui pesquisar sobre esse sonho, o que seria isso, né? O que seria essa escada aí subindo e descendo, a visão dessa escada. Eu me lembro que a gente falava muito, ministério de oração, né? Ai, vejo, tem até uma música de Padre Marcelo, né? Os anjos subindo nesse lugar, tem anjos voando, né? E anjo para lá e para cá. E, e essa visão, assim, eu fui pesquisar sobre isso, porque eu até tinha comentado, meu Deus, eu mesma tenho dúvida que o que significaria essa visão, né? E aí, essa visão, ela pode representar algumas coisas, pode representar várias coisas, na verdade, né? Ali para Jacó. Poderia representar que os anjos o acompanhariam na viagem, ele teria, né, os anjos de Deus ali como proteção para ele nessa viagem. Poderia significar que ele iria subir essa escada e ter esse encontro com Deus, né? Uma escada significa um lugar que você sobe, né? Mas a Bíblia diz ali que Deus ele estava do lado dele. Deus já tinha descido essa escada, percebe? Deus já tinha descido. Olha só, no versículo 13 diz assim: ao lado dele estava o Senhor. Então, Deus já tinha descido essa escada. E o que eu li, o que eu percebo também, é que aquele sonho era o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Deus queria descer, Deus queria estar com Jacó, Deus queria estar lado a lado com ele nessa viagem. Deus queria revelar a ele quem ele era, né? Deus queria, meu Deus, tantas coisas Deus quer, né? Mas aí, veja, em João 1, versículo 51, João 1, 51, Jesus, veja o que Jesus diz. Ele diz assim: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Jesus fala também essa questão aí, né? Esse mesmo sonho que Jacó teve. Jesus fala: vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem. E aí eu fiquei viajando aqui, pensando, né? Jesus ali, ele significaria, ele era mais ou menos como essa escada. Ele é como essa escada que nos religa a Deus, né? Entre eu e Deus está Jesus. Entre Jacó e Deus estava aquela escada por onde Deus desceu. E Jesus desceu, ele veio ao mundo, ele se fez carne, ele habitou entre nós. O próprio Deus fez isso, né? E aí, outra coisa também que me chama a atenção é que Jacó diz assim, no versículo 16: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Quantas vezes, né? Quantas vezes Deus está no lugar e a gente não sabe, a gente não percebe, a gente está distraído, a gente está dormindo,
né? Quantas vezes Deus está presente com você e você não percebe a presença dele. Mas que nesse dia de hoje o Senhor nos dê essa sensibilidade para perceber a presença dele ao nosso lado. Ao nosso lado, não importa a circunstância. Jacó, ele não estava assim, num ambiente de vigília, com várias pessoas orando, clamando, né? Ele não estava nesse ambiente. Ele estava num ambiente de fuga, ele estava num ambiente de medo, ele estava num ambiente de insegurança, né? Era nesse ambiente que Jacó estava. Era nesse ambiente, um ambiente, um lugar de desconforto. Era nesse lugar que Jacó estava. Mas é nesse lugar que Deus vem e se coloca ao seu lado. É nesse lugar que Deus deseja habitar comigo e com você. Não sei qual lugar você está hoje aqui, nessa reunião, né, nesse estudo. Não sei como está o seu coração, mas saiba que Deus deseja estar aí do seu lado. Aí do seu lado. Ele quer revelar a palavra dele para você. Ele quer trazer segurança no lugar do medo. Ele quer trazer confiança no lugar do medo. Ele quer trazer esperança para você. Ele quer sustentar os seus braços, que talvez estejam enfraquecidos, né? Ele quer lhe fortalecer. Esse é o desejo do nosso Deus. E aí, continuando a nossa leitura, é, Jacó diz assim no versículo 17: Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Essa é a porta dos céus. E essa palavra porta também saltou aos meus olhos aqui nesse estudo. Por quê, gente? Quem é que diz: Eu sou a porta, né? Jesus em João 10, João 10, versículo 16. Jesus diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem, né? Então, aqui, quando Jacó disse assim, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus, realmente. E Jesus é a porta, né? Jesus, ele é a porta. Então, toda a Bíblia, embora a gente esteja aqui no Antigo Testamento, mas eu já falei isso, acho que Kátia também já falou, em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, tudo que você lê, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Você vê Jesus nas entrelinhas, você vê Jesus sendo revelado, você vê apontando para um Novo Testamento, você vê todo o plano de Deus, você vê tudo Deus, né, arquitetando e trazendo isso assim, a vinda de Jesus. Era a vinda, é o desejo de Deus de habitar conosco, né? E aí termina essa parte do sonho aqui dizendo que então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Essa também é uma frase, né? É uma frase que a gente já escutou. A gente já escutou lá em Gênesis 14. Gênesis 14, quem lembra aí, refresca a memória, né? Aquela história de Melquisedeque, que abençoa Abraão, né? E Abraão diz: Eu lhe entregarei o dízimo de tudo. A mesma palavra Jacó repete ali, né? Eu fico pensando aqui, eu sei que a gente já tem falado muito sobre isso, mas como o exemplo arrasta, como a influência, né, passa de família, de geração em geração. Porque Jacó, sem dúvida, ele já tinha ouvido falar, tinha visto o pai, né, o pai também fazer altares. Lembra que a Abraão fazia altares para Deus no lugar onde ele se encontrava. O que significava aqueles altares, né?
significava um lugar de encontro. Aqui, neste lugar, eu tive um encontro com o Senhor. Aí ele erguia um altar. Neste lugar, né, o Senhor se manifestou de alguma forma. E aí Abraão levantava um altar, construía um altar. Quem lembra disso, né? E a gente vê que com Isaac também foi a mesma coisa. Isaac também era um homem, né, de marcar o lugar onde Deus havia aparecido. Era um homem de altares, eram homens de encontros com Deus. E aqui Jacó estava tendo o seu primeiro encontro com Deus. E eu fico imaginando, ver, ele pega aquela pedra que ele dormiu em cima, que era um travesseiro, né? Ele pegou a pedra, ungiu a pedra com azeite, né? E consagrou aquele lugar a Deus. Eu fico pensando assim, não precisa, gente. Às vezes a gente pensa em rituais, né? Rituais para ter um encontro com Deus. Eu preciso de rituais. E aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou preparar um ambiente, vou. Não, é Deus que vem, e quando ele vem, a gente é movido a fazer algo, a fazer um marco, meu Deus. Um diário espiritual. Hoje Deus falou comigo. Não, eu preciso escrever o que Deus falou comigo hoje. Então você escreve. Poxa, nesse dia eu me lembro que Deus fez isso. Então a gente vai criando altares no nosso coração, né? E dizendo, Deus, obrigada, porque eu tive esse encontro com o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor. E esse encontro, ele está disponível para nós a cada manhã, né? A cada dia, a cada noite, a cada momento, a cada segundo. Esse encontro, ele está disponível a cada um de nós, disponível, né? E foi esse encontro, esse primeiro encontro de Jacó. Vamos ter outro mais na frente, vou dar logo um spoiler, bem breve, mas esse foi o encontro dele com o Senhor. E aí termina esse capítulo 28 e a gente vai entrar então agora em Gênesis 29, né? Em Gênesis 29, que fala justamente do encontro de Jacó com Raquel, com Raquel. Eu vou só começar aqui a leitura, mas eu vou fazer um resumo para a gente não perder muito tempo, né? Então, Jacó, depois desse sonho, né, depois desse encontro com Deus, depois dessa coluna aí que ele fez com essa pedra, depois das promessas, porque foram promessas tão lindas que Deus fez ali a Jacó. Isso fortaleceu ele para a viagem, né? Eu creio que ele saiu dali fortalecido para o resto do caminho. Mas aí o capítulo 29 diz: Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia, que era o lugar da sua parentela, né? Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Então, veja só, é, Jacó segue sua viagem e aí ele chega à Mesopotâmia, né? E ali ele vê alguns pastores conversando, né? Num poço e esperando o momento de retirar a pedra para que eh, as ovelhas, né, o pasto, pudessem beber a água daquele poço. E eu fiquei lendo que naquela época não haviam muitos poços, então o que era que eles faziam? Eles se juntavam ali, os pastores, cada um com seu rebanho, e esperavam o tempo determinado, porque aí, quando todos estavam juntos, eles moviam a pedra, que era bem pesada, para que todos os rebanhos ali tomassem água, para não haver injustiça. Eu achei isso um exemplo também de unidade, de comunidade, de você não querer só pensar só no seu rebanhozinho. Arrasta a pedra, meu rebanho vai tomar agora. Não. Aguarda, quando todos eles chegam, eles removem a pedra, todos bebem igualmente e depois vão pastar, né? E é esse diálogo que Jacó está tendo ali com os pastores ali daquela época. E aí ele pergunta sobre os seus parentes, né? E o que é que acontece? Lá vem Rebeca trazendo o seu rebanho, que Rebeca era pastora. Então, aqui está dizendo que ela era uma pastora, que cuidava de ovelhas, né? Rebeca era uma
pastora Raquel, minha gente. Ninguém me corrigiu aí. Raquel, vocês estão ligados, né? Estou trocando o nome da mãe com a filha, com a nora. Mas, enfim, é Raquel. Então, Jacó vê Raquel trazendo, né, as ovelhas e um dos pastores diz, olha, essa daí é a filha, né, de Naor, que era o irmão de Abraão, né, ou seja, era prima, né, de Jacó, Raquel, e era irmã, né, e era, aliás, era filha, né, de Labão, filha de Labão, que era o tio de Jacó, é muita, né, mas vocês estão pegando aí as coisas, enfim. E aí, quando ele vê Raquel, né, dizem que é amor à primeira vista, porque Raquel era muito bonita e ele se apaixonou realmente por ela. Mas aí o que é que acontece? Eles têm esse encontro, e eu não vou deixar de ler aqui esse encontro, porque eu gosto, sou romântica e gosto de ler, de ver as coisas com bastante emoção. Então, no capítulo 29, o versículo 9 diz assim. Jacó ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel, que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou, beijou, depois levou para casa e contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Que maravilha, né? A gente vê aqui essa história que começa de uma forma tão linda, tão colorida, maravilhosa, né? Esse encontro aqui de Jacó com os seus parentes. E eu acho lindo aqui, porque ele fala que ele chorou muito. Então, eu acho que esse choro era um choro de alívio, tipo assim, encontrei meus parentes, encontrei o lugar que eu queria chegar, encontrei a família, né? Eles são sangue do meu sangue, encontrei a família do meu avô Abraão, né? Encontrei a família da minha mãe, encontrei Raquel. Então, assim, e a gente fazendo um paralelo, a gente vê como essa história, ela parece que a gente está vendo essa mesma história de novo, né? Que foi a história de Isaac e de Rebeca. Quando o servo vai, encontra e tudo ali, é a mesma dinâmica, vamos dizer assim, né? A mesma dinâmica que tem um Deus por trás orquestrando tudo, porque Deus mesmo conduziu Jacó até essa terra. Deus mesmo, né, foi quem revelou Rebeca para Isaac, é o mesmo Deus que traz Raquel para mostrar ali diante de Jacó, né? É, incrível, assim, como as histórias elas são bem parecidas. Aqui a gente vê Deus movendo tudo. É Deus por trás de tudo. É a fidelidade de Deus por trás de tudo isso. Porque Deus ele tinha promessas para esse povo, gente. Deus tem promessas, né? Deus tinha promessas ali. E Deus estava ali orquestrando tudo. Então, chega lá, né? E aí, Jacó passa um mês lá na casa de Labão, trabalhando, né, para ele. E aí Labão diz: Olha, me diga o seu salário, né? Me diga um salário que eu vou lhe pagar, que você está trabalhando. E aí ele diz: Eu quero me casar com sua filha mais nova, que era Raquel. Né? Eu quero me casar com sua filha mais nova, que era Raquel, porque ele tinha se apaixonado, na verdade, desde o começo, por Raquel. Só que Jacó tinha outra filha, que era a filha mais velha, que era Lia e que, por tradição ali, a filha mais velha que deveria, né, se casar primeiro. Veja que a mesma coisa, assim, o filho mais velho rouba, o filho mais novo rouba a primogenitura do filho mais velho. Jacó, né, toma de Esaú. E aqui as coisas vão se, assim, degringolando, né? Porque Jacó
Ele tinha essa fama de enganador, né? Esse título, o nome dele mesmo era isso. Mas eu acho que Labão, ele ganhou nesse título, porque Labão foi muito, muito feio, assim, o que ele fez, né? Ele enganou Jacó. Mas vamos lá, vamos ler aqui o que que ele fez. Então, é, no versículo 19, 29 e 19, diz assim: Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo, né? Não, vamos lá, voltando aqui. Vou voltar, eu me empolguei, para vocês entenderem. Vamos lá no 16, versículo 16. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Aí Labão respondeu: Será melhor dar-la a você do que a qualquer outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava, né? Quando a gente ama, a gente trabalha assim que o tempo passa que nem sente, né? Não é isso? E aqui é um recado aqui para os casados aqui e para você também que é solteira, mas que adora e ama ao Senhor. Quando a gente ama, o trabalho não é pesado. Quando a gente ama, né, verdadeiramente, a gente suporta. Coríntios 13 fala isso, né? O amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo sofre, o amor não é invejoso. Ai, lindo aquele poema, 1 Coríntios 13, aí depois a gente pode ler. Mas, assim, do tanto que ele amava, ele não pensou duas vezes. Eu vou trabalhar 7 anos seguidos, e trabalho naquela época não era um home office feito eu fico aqui, não. Era cuidando de ovelha, era cuidando de pasto, era tanta coisa, né? Peso mesmo. E aquele homem ali trabalhou por Raquel, que era a filha mais nova. E aí, por que que eu falo de Labão, gente? Porque Labão, ele poderia ter dito logo para Jacó: Olha, Jacó, eu tenho uma filha mais velha, então você deveria casar com minha filha mais velha, né? Mas não, ele ficou caladinho, tudo bem, deixou Labão, trabalhou, ralou que só por Raquel. Quando foi no dia do casamento, que a gente já sabe, né? Labão foi e deu Lia a Jacó, a filha mais velha. E aí, quando Jacó desperta da lua de mel, né? Ele vê que estava, na verdade, com Lia e não com Raquel. E aí, olha o que Labão diz no versículo 26, ele diz assim: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Veja que coisa, né? Ele tinha trabalhado 7 anos, recebeu Lia, mas tudo bem que passou só uma semana. Às vezes as pessoas se confundem e falam assim: ah, mas trabalhou mais 7 anos para receber Raquel. Não, ele recebeu Raquel depois de uma semana. Mas trabalhou mais 7 anos para ter esse direito a Raquel, né? Então Labão meio que vendeu as filhas dele. Na verdade foi isso, né? Aquele pai que vendeu, porque vocês lembram de um detalhe que Kátia falou, não sei qual foi o capítulo, mas Labão, ele tinha já essa motivaçãozinha de questão de dinheiro, questão de bens, né? Então, ele, desde aquele episódio lá de Rebeca, né? Da irmã dele. Então, ele aqui, ele está negociando as filhas, minha gente. Não é ovelha, não é boi, não é filho. Ele está negociando essas meninas, né? Enfim, é, finalizando aqui, Jacó concordou, né? Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão deu sua filha Raquel por sua mulher. Labão deu a Raquel sua serva, porque naquela época era costume eles darem servas, né? As mulheres, né? Então, Bila para que ficasse no serviço de Raquel, para ajudar na Raquel, né? Raquel deitou-se também, Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Então, aqui, Jacó está agora com suas duas mulheres e cada mulher com as suas servas, né? Bila, na verdade, era é, a serva, né, de Raquel. E aí, Raquel, ela era estéril, né? Aí, finalizando aqui
o capítulo 29 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, porque ela era desprezada, porque Jacó amava Raquel, né? Então diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor o viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou o nome de Simeão. E de novo engravidou e deu à luz mais um filho. E disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. E engravidou ainda outra vez, quando deu à luz outro filho, e disse: desta vez louvarei ao Senhor. E assim deu o nome de Judá, né? E para esse filho. Então, assim, o que me chama a atenção aqui, nessa questão de Lia, ela era uma mulher desprezada, com certeza amargurada, né? Vendo que seu marido só tinha olhos para outra, sua irmã Raquel, né? E aí ela foi tendo filhos, e cada filho falava muito da sua dor. Cada filho, até o nome do filho era muito em cima da sua dor, né? Foi assim com Rubem, foi assim com Simeão, foi assim com Levi. Ela achava que quanto mais, né, os filhos era uma chance de Jacó amá-la, era a chance de Jacó, né, amá-la realmente, mais do que a Raquel. E aí, no quarto filho, quando ela dá à luz ao quarto filho, ela coloca o nome de Judá. E ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. Tipo assim, eu não vou ficar mais dando nome à minha dor. Eu não vou mais botar nome. Aqui é isso, esse aqui é a minha dor. Eu vou agora louvar o Senhor. E o nome desse meu filho vai ser Judá, porque a partir de agora eu vou louvar o Senhor. Isso na minha interpretação, assim, bem, né? Porque a Bíblia fala assim: desta vez louvarei ao Senhor. Ou seja, das outras vezes, dos outros 3, ela não tinha louvado, porque os olhos dela estavam na dor, estava no ressentimento, estava no marido. O foco dela era ganhar o amor do marido. Mas quando ela tira esses olhos do marido e coloca os olhos no Senhor, ela consegue louvar. Ela consegue louvar. E que lição aqui para a gente, né? Que lição aqui para a gente. Tirar os olhos daquilo que é o nosso ídolo. A gente não pode ter ídolos. Nosso ídolo é o nosso Deus. Os nossos olhos não podem estar focados naquilo, né, que está ali sugando o nosso amor, a nossa atenção, a nossa alegria. Não. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança vem do Senhor. E aí, só para finalizar aqui, estou finalizando, eu achei algo muito interessante sobre essa questão de Judá, e eu vou deixar aqui no o finalzinho mesmo para vocês, a gente ver nos próximos capítulos, como se diz. É, foi de Judá, foi de Judá que veio a descendência de Davi e de Jesus. Foi a tribo de Judá. Me arrepiei agora. Foi a tribo de Judá, a escolhida para vir a descendência de Davi e de Jesus. Então, assim, veio de onde? Veio de Lia, uma mulher desprezada. A descendência de Jesus veio de Lia, não veio de Raquel, né? Veio de Lia. Raquel, a gente vai ver que ela teve outros 2 filhos, e a gente vai entrar numa história linda aí de um dos filhos dela, que eu amo, que é José, que é bem conhecida, mas me chama a atenção esse modo de Deus operar, né? O modo de Deus operar, né? Deus escolhe os imperfeitos, Deus escolhe os que não são, né? Deus escolhe, enfim, Deus tem um modo assim de operar que me chama a atenção isso. Porque não importa como você esteja, não importa o título que você recebe, sabe? Eu fiquei muito impressionada com essa história de Jacó, porque o nome dele era já enganador, né? Ele já tinha esse título, mas isso não impediu de ser esse escolhido, embora pecasse, embora
cometesse erros, né? Mas ele foi o escolhido das promessas de Deus para receber através dele essas promessas que hoje está aqui eu e você nessa sala de oração, né? Então, é, Deus é muito lindo, Deus é maravilhoso e é muito bom a gente poder confiar nas promessas do Senhor, nas promessas do Senhor. Quando você tiver assim mais, né, inseguro, mais com medo, mais você se lembre das promessas do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Deus é fiel. Então, eu vou abrir aqui o microfone, amém, para que a gente possa participar e comentar esses dois capítulos aí que foram tão, eu amei, maravilhosos. Quero aprender mais aí com vocês. Vamos lá. Vamos lá, Tânia. Ai, amada, é um capítulo assim maravilhoso. Também tem tantas coisas que me tocam profundamente. E eu diria que eu vou começar a falar daquele versículo das escadas, porque eu também tive assim como se fosse um grande mergulho há pouco tempo com esse versículo, de entender a importância disso, né? E, e ele nos traz, porque o que eu acho lindo é porque ele fala da escada, fala do entendimento para Jacó, do que significa, traz Jesus presente e aí, quando ele fala que ali era a casa de Deus, né? E a porta dos céus, né? É o apontamento para Jesus. Eu vejo isso hoje em qualquer lugar, não é verdade? E eu tive a honra, eu ouço muitas coisas de Jesus e umas duas vezes, quando eu estava na sala de cura, eu ouvi uns barulhos e aí eu perguntei, Senhor, o que é isso? Achando que tivesse acontecendo alguma coisa, porque não é no templo, não é do lado, né? Aí ele disse, são as escadas que eu estou colocando para os anjos subirem e descerem. Sim. E aí, isso, depois eu lendo, é que eu fui entender que ele estava me afirmando que ali era a casa de Deus e a porta dos céus, principalmente quando a gente ora, porque eu só ouvi essa escada quando eu estou na sala de oração. Então, eu acho que isso revela até hoje, né? Quantos anos atrás vem uma coisa dessa e o que essa certeza do apontamento de Jesus é que eu acho maravilhoso. Então, é muita coisa, porque dois capítulos assim nos traz, né, a comunicação entre o céu e a terra. Ela é real e ela foi dita aqui, em Gênesis, que Deus comunicou, né? O que ligares no céu, ligares na terra. Então, essa ligação é muito forte e a gente tem que crer isso, dessa ligação na vida da gente, aonde a gente estiver, né? Eu expando mais, eu ouvi lá na igreja, mas ele liga quando os nossos corações estão abertos, porque Jesus, o Espírito Santo habita aqui na gente, né? Ai, que bom. Parabéns, Amém, mamães. amém. Super boa condução. Kátia, minha linda, parabéns, vovó linda de Léo. Fala, Larissa. Aninha, você é maravilhosa. Obrigada por ser esse instrumento de Deus. Um estudo belíssimo, viu? Obrigada. Bem profundo e de uma forma leve. Muito feliz, viu? Amém. E assim, eu acho que como eu tô nesse programa do 30, né, também tudo que aparece assim
em relação a isso, me chama muita atenção. E quando você enfatizou essa diferença, eu não tinha me dado conta, Aninha, foi muito, muito maravilhoso de como foi a percepção de Esaú e de Jacó, como as Isso. nossas escolhas podem nos levar a caminhos diversos, né? Um caminho da redenção e um caminho de um coração amargo, né? A, 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 a paz e a rebelião, né? A alegria Isso. no Senhor e a outra sendo movido, às vezes, até por um sentimento de vingança, e como isso envolve pessoas, famílias, gerações, né? Então, assim, Isso. me chamou, assim, muito, muito atenção. Eu não tinha Tremendo. É feito verdade. essa análise da escolha de Esaú. Então, assim, é, é, os dois são filhos, os dois têm oportunidades, os dois cometeram erros, porque não foi só um, todos cometeram, Isso. mas um foi para um caminho do Senhor e o outro foi para um caminho de vingança, de amargura, de dor, de sofrimento. Isso me chamou muita atenção. Quer dizer, o Senhor está à porta, Jesus está à porta e bate. Amém. Mas a maçaneta, quem abre essa porta somos nós. Então, É assim, verdade. amém por isso. Eu acho que isso aqui, para mim, foi revelador no dia de hoje. Como isso como a Bíblia ela está cheia de tesouros e de ensinamentos. E amém, amém por sua vida, né? Ter ressaltado isso. Para mim, foi muito bom. E a outra passagem foi a de Lia, que foi agora no final, quando ela disse: Agora eu consagro ao Isso. Senhor, né? E é isso que a gente tem que fazer do acordar ao anoitecer, né? É ao Senhor, porque aí a gente está no refúgio, a gente está no caminho certo. Aleluia, amiga. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigada, Eu Lari. aqui. Tem mais alguém aí? Estás aí, Eu estou aqui, minha gente, é assim, me deleitando com esse capítulo. Parece que foi feito para Ana Cristina fazer. Pura cura interior. Não foram feitos um para o outro. Deus é um artista mesmo. Mas, assim, eu quero reforçar, né, essa coisa da escolha que Lari acabou de falar. Isso está presente desde sempre, minha gente, e está presente no nosso dia a dia hoje. A gente não pode se esquecer que a cada minuto a gente está fazendo escolhas, e essas escolhas definem o nosso destino. A gente pensa, está traçado, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou rico, eu sou burro, eu não estudei. A gente fica pensando nas nossas condições terrenas e a gente não entende como as nossas decisões espirituais, elas simplesmente conduzem a nossa vida. Então, sim, realmente isso é um ponto importantíssimo, né? Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, né? A gente fala muito da escada, né? Dos anjos subindo, descendo, pá. Mas para mim, o que me choca mais naquele momento ali, né, de Jacó, é o acordo que ele faz com Deus. Ele diz: Olha, se você me abençoar, eu vou ser seu seguidor para o resto da vida. Ele tomou uma decisão ali, não foi antes. Ele ganhou a primogenitura ali nos meandros, né? Trocou por um prato de lentilha com o irmão, enganou o pai, agora estava fugindo ali por causa das artimanhas que ele fez. Mas agora ele fez um acordo com Deus. Nem por isso, então, esse é um ponto importante que a gente veja, assim, e Deus se comprometeu, ele disse: Eu vou estar com você, eu vou estar com você. Nem por isso ele deixou de sofrer as consequências, porque ele acabou Isso. provando do próprio veneno, né? Ele, Jacó, o enganador, provou do próprio veneno, porque ele foi enganado por Labão, e ele nem reclamou, porque, como a Aninha disse, né? O amor, ele faz você é, superar toda a dificuldade. Mas note que numa dessa,
Ele acabou sendo bígamo, né? Ele estava ali, né? Já estava fora das regrinhas do Senhor, né? Ele não casou com uma mulher, casou com duas, ainda levou mais duas concubinas, né? Que eram aquelas servas. E Isso. aí, a última coisa que eu quero ressaltar aqui é que se isso aqui fosse um cinema, um roteirista humano, a linhagem de Judá viria de onde? Naturalmente de Raquel, a Isso. queridinha amada de Jacó, mas para, porque quem está no comando é o Senhor. E aí tem isso Aleluia. que Ana Cristina levantou, né? É, é Lia que decide quebrar a sua dor, né? Depositar aos pés do Senhor e dizer, não, eu vou louvar ao Senhor. Esse foi o nome que ela deu a Judá. Eu vou louvar ao Senhor. E aí, a partir dali, esse nome, claro que ela não sabia, mas esse nome já foi dado por Deus, porque era dessa linhagem Amém. que viria o Messias prometido. E não da história do conto de fadas e tal. Minha gente, a gente precisa contar como certo que Deus não está fazendo o roteiro que você esperaria. Então, não é assim, as circunstâncias estão armadas aqui, então vai acontecer isso. Né? A outra era estéril lá, Deus fez milagre, ela teve filhos, sim. Então, a gente tem que ver que é um Deus generoso, abundante, mas ele é um Deus justo e, sobretudo, ele é um Deus que tem os seus planos, que são insondáveis. Às vezes ele resolve contar para a gente e a gente tem a escolha de colaborar com ele, de ser cooperador com ele, né? E a gente pode fazer isso, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a escolha. Se ele escolheu, né, Lia, para ser a matriarca, vamos dizer assim, né, na linhagem de Judá, ele escolheu. Então, eu não posso me ressentir disso, achar isso ruim, né? Eu não posso ficar debatendo as escolhas de Deus. Então, a conformidade, né, com os planos de Deus tem que ser o nosso alvo, tem que ser a nossa meta. Senhor, que os teus planos sejam os meus planos, que os teus sonhos Amém. sejam os meus sonhos. Que a gente possa estar Jesus. se colocando nessa posição, não de eu quero isso, eu quero aquilo para a minha vida, mas Senhor, eu quero o que tu queres para a minha vida, porque essa é a Amém. postura certa para nós, qualquer que seja o papel, né, ali, essa é a postura certa para nós. Então, isso é assim, né, como eu estou vendo esses dois capítulos preciosos, né? E obrigada, Aninha, porque realmente Oh. você comentando isso é a cara de Ana Cristina, esse negócio. Deus abençoe. É. Assim, para mim foi muito, vou fazer agora o meu papel, né, de comentarista. Para mim também foi muito bom, sabe, estudar assim esse capítulo, esses dois capítulos. Para mim foi um presente, assim. Eu me ressaltou muito essa coisa do coração de Esaú, né, do que uma amargura, do que um desejo de vingança, do que uma rebeldia pode nos levar, né, e levar outras pessoas, como Larissa falou, né, aquela coisa de um abismo chama outro abismo. Quer dizer, ele já tinha duas mulheres que já amarguravam o pai e a mãe, quer dizer, ainda vai buscar mais outra, e foi intencionalmente, não foi assim, não. Ah, eu me apaixonei, ela veio, meu coração não resistiu, não foi. Ele foi intencionalmente na casa de Ismael para buscar uma mulher de lá, porque ele sabia que ia ferir o coração da família dele. Assim, é algo impressionante, né? E como essa coisa das escolhas mesmo, da gente, né? E eu fiquei muito assim, sondando o meu coração, sabe? Dizendo, Deus, não me deixa fazer esse tipo de escolha quando eu estiver magoada, quando eu estiver ressentida, né? Que o Senhor nos livre disso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amada Kátia. Acho que tu que vai encerrar aqui pra gente, né? Não sei Pastor onde o deve estar curtindo pastorzão o tá, deve estar filhão. curtindo ainda
As bolas É. de Santa Cruz, que ele botou lá para cima. Ô, Ah, Senhor. Ai, Jesus, mas vamos nós, né? Vamos nós em gratidão para o Senhor, né? Por tudo que Ele nos ensinou hoje, que o nosso coração esteja atento, aberto, né? Para ser solo fértil para essa palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo mover do teu Espírito, pelo ensinamento que tu colocasse através da boca da tua filha Ana Cristina. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu nos mostras os teus caminhos, tu nos alertas contra os perigos que nós estamos expostos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, livra-nos dos maus sentimentos, ajuda-nos, Senhor, a não somente perdoar, mas também estarmos cooperadores com os teus planos para a nossa vida, Senhor, que nós não plantemos discórdia e amargura, mas que nós possamos plantar é, não somente bondade, Senhor, mas verdade, Senhor, desejo de agradar aos outros e, sobretudo, a Ti, ó Deus, e não de carregar amargura e dar fruto dar espaço para ela que dê fruto na nossa vida. O Senhor possa estar nos ajudando nas nossas escolhas, o Senhor possa estar abençoando os nossos caminhos, nos dando sabedoria, nos livrando do mal, que o Senhor possa verdadeiramente se revelar a nós a cada dia, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua bondade, Senhor, em revelar essa palavra para nós, iluminar o nosso entendimento. Mas, Senhor, sobretudo, nós te pedimos, ajuda-nos a sermos obedientes, sermos seguidores, Deus, dessa tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. amém, amém. Amém. Amém, Que gente. Deus Amém. abençoe. Feliz Dia das Mães aí. Parabéns. Feliz Dia das Feliz Dia das Das Mães, Mães. das mães, mães. de tudo. Hoje eu Feliz sou Dia das mãe, avó. Mães. Amém, amém. Parabéns, mamães.